Olá, então hoje vamos falar da incrível história do Dom Casmurro de Machado de Assis, que já era para eu ter feito isso semana passada, mas primeiramente eu vou pedir desculpa aí para vocês, porque semana passada eu tive que fazer uma viagem, acabou não levando o livro, porque infelizmente o livro pesa muito, pessoal, na viagem, vocês sabem disso, então eu tive que deixar em casa para terminar de ler só quando eu chegasse às últimas páginas. Então, mas eu estou aqui firme e forte. E antes de mais nada, deixem aí o joinha de vocês, me sigam, porque isso ajuda tanto na repercussão do meu canal, mas também ajuda vocês, né? Assim, quando eu postar os novos vídeos, vocês já vão ver, e assim uma mão lava a outra. Sim, a história, né, vai ser ali narrada no período do século XIX, ali ainda no período do Dom Pedro. E a história vai ser narrada em primeira pessoa. E vou dizer, essa pessoa que vai narrar vai ser justamente o São Bento Santiago, que é o famoso Bentinho, ou Dom Casmurro, né? Mas ele só vai ter esse nome Casmurro, Dom Casmurro, na fase adulta. Mas ele vai contar a história, ele vai focar mais na sua vida da juventude, né? É a parte que ele vai focar mais. E é o seguinte, vocês vão ter que aturar ele demais, porque o Bentinho é um porre, certo? E teimoso. Inclusive, ele vai dizer pra vocês não olharem o que quer dizer casmurro em qualquer dicionário, porque não tem nada a ver com o significado que ele vai pôr para o nome casmurro. No primeiro capítulo aqui do livro, ele vai dizer o que quer dizer casmurro, o que ele acha que é, mas ele vai dizer pra você não olhar lá no dicionário, mas se você vê casmurro, quer dizer uma pessoa teimosa, e realmente ela é muito teimosa. Enfim, vai contar no início aqui, né, que os pais deles eram senhores de escravos, e depois acaba o pai do Bentinho morrendo cedo, né, e aí a mãe fica viúva e continua na casa onde eles estão. Parece que até tem um momento aqui que ele disse que era pra ela, parece que ela queria morar em outro lugar, mas enfim, depois que o marido morreu, acabou ficando lá mesmo. E aí eles ficaram numa situação precária, porque no início até parece que quando o pai era vivo, eles têm até uma vida melhor. Mas acabou eles vivendo numa situação precária em que eles tiveram que vender muitos escravos, alguns eles alugavam, e tinha algumas casas que eles também alugavam. E após a morte do pai, né, além do Bentinho e da mãe dele, vão morar mais duas pessoas na casa, vai dar três, né. Primeiro, antes de mais nada, eu vou falar sobre um personagem aqui que chegou assim de cobaia, vamos dizer assim. O nome dele é o José Dias, tanto tem eu marquei até aqui esse capítulo, que é chamado o agregado, né? Ele é chamado o agregado da família. Assim, ninguém sabe de onde é que ele veio, ninguém sabe se ele disse a verdade, isso é um mistério. Eu sei que ele chega lá nessa casa, diz que é médico, e ele até vai curar uns escravos, inclusive teve um momento que ele curou até o pai do Bentinho, uma dor que ele tinha, se era uma dor de cabeça, enfim. E aí eu sei que os pais acabaram gostando dele e cederam um quartinho ali, e ele acabou fazendo parte da família assim, do nada. Eu sei que tem um momento lá na história, algum tempo, né, parece que tem alguém que fica doente, então o pai do Bentinho pede para o José Dias, que é o nome dele, né, ir lá cuidar desse enfermo. Enfim, ele acaba falando que não é médico, ou seja, ele mentiu, né, então tudo bem que ele ajudou ali, muita gente, mas cara, depois de muito tempo é que ele vem dizer que não é médico, que ele simplesmente olhava, se a pessoa tinha uma dor de estômago, ele ia lá nos livros e ia ver como é que se curava, assim. Ele não era profissional. E mesmo assim, a família trata ele do mesmo jeito. Eu acho até melhor, assim. Deixa ele lá na casa, ele continua naquele quartinho. E, enfim, é uma coisa assim. E sem dizer assim, ele é super esperto, né? Ele tem as respostas na ponta da língua. Ele sabe ali manusear as coisas. Ele gosta muito de superlativos, né? Exagerar às vezes as coisas. E vai botando coisa na cabeça das pessoas, né? Fazendo com que as pessoas mudem a sua ideia e fiquem com a ideia dele. E aí vamos ter também o tio Cosme, que é o irmão da Dona Glória. Dona Glória é a mãe do Bentinho, né? Que é a senhora viúva. E ele passa a morar lá, porque ele tava sozinho e acabou vivendo lá com a sua irmã. E a prima Justina, que ela é super ciumenta, assim, é um pouco chatinha. Mas enfim, dá pra aturar. E ela vai morar também lá, porque ela se torna viúva, então fica a casa dos viúvos, né? O Bentinho mesmo fala que ali é a casa dos três viúvos. E ficam morando lá, né? Os três viúvos, o agregado e o próprio Bentinho.
E aí, como eu havia falado pra vocês, né, o Bentinho vai contar ali, ele vai escrever, na verdade, esse livro. Ele vai contar a sua vida ali na infância, pouco na infância, vai focar mais além dos 15, 16 anos, e vai focar na amizade que ele teve com a Capitu, né? Vai dizer como foi que ele descobriu que ele estava realmente apaixonado por ela, e depois vai dizer como foi o período do casamento dela, e depois vai vir um ataque de ciúmes dele, né? Porque a única coisa que eu lembro aqui dessa história do Capitu é justamente a questão do Bentinho ter ciúme da Capitu e se realmente a Capitu traiu ou não o Bentinho. Essa é a única coisa que eu converso com qualquer pessoa quando fala sobre o Dom Casmurro, e na verdade eu nunca havia lido o Dom Casmurro. Nem quando eu tava na escola, no período colegial, e nem na universidade. Porque eu não sei, eu já julgava o livro pela capa, né? Eu nunca tive essa vontade de ler o Dom Casmurro, mas na verdade eu não sei porque é que eu demorei tanto. Mas enfim, nunca é tarde, né, para ler um clássico. É o seguinte, né, ele sempre vai brincar com a Capitu, só que tem um grande problema. A mãe do Bentinho fez uma promessa, porque assim, ela teve vários filhos e nem o parto deu certo. Então ela estava muito triste por causa disso, infeliz, e acabou fazendo a promessa, por ela ser uma católica assim, devota demais. Ela acabou fazendo essa promessa, que foi se ela tivesse um filho, ia levar ele para o seminário. E enfim, o Bentinho veio ao mundo. Infelizmente, no fundo a mãe não queria, mas como o Bentinho veio ao mundo, agora ele vai ter que chegar a uma certa idade e ir para o seminário. Inclusive, antes disso, né, já tinha um padre, eu nem lembro o nome dele mais, enfim, um padre que já ia lá para casa dele e dava aula de latim, já para quando ele entrasse no seminário, ele já tá por dentro de tudo um pouco. Mas enfim, né, gente, se você pensar bem, há tantas promessas, por que a mãe veio fazer justamente a promessa do coitado ser padre, né? Na verdade, ele não quer ser padre. E tem um momento, ele só vai descobrir, que ele nem sabia disso, ele só vai descobrir porque quando ele entra na casa, vai entrando ali e vai escutar, vindo da sala, o José Dias falando com a mãe dele. E ele vai dizer pra Dona Glória, não esqueça que o seu filho tem que ir para o seminário, lembra daquela promessa. E o Bentinho ficou logo assustado. E ele ainda vai puxar mais conversinha, né? O José diz, você tem que ver também que o seu filho tá de namorico ali com a Capitu, esse negócio de estar ali todo dia juntos, aí não dá certo. E aí, foi aí que o Bentinho descobriu que realmente estava apaixonado pela Capitu, porque em nenhum momento ele percebeu, ei, peraí, eu realmente gosto da Capitu, né? Tava aquela coisa, ele nunca percebeu, e algumas atitudes, depois é que ele veio relembrar, às vezes o toque de mão que ela dava e Bentinho tirava, às vezes ela olhava pra ele de uma maneira diferente, mas ele nunca percebeu, né? Mas o José Dias, de certa forma, clareou essa ideia, vamos dizer assim. E aí ele se apaixonou, né? Lembrou que estava apaixonada pela Capitu também, não somente ela. E aí ele acaba falando pra ela que infelizmente eles não podem ficar juntos devido a essa promessa. E é o seguinte, a todo momento aqui, ele vai elogiar a Capitu. E realmente, a Capitu, ela é super inteligente. Entendeu? Assim, ela não foi pra universidade, nem nada do tipo, mas ela sempre soube a matemática, ali uma coisinha de tudo um pouco. E assim, ela tem a resposta na ponta da língua, ela tem uma solução ali, papo naquela hora. Então, assim, todo momento, o Bentinho vai dizer que é inútil, que todo mundo ajuda ele, principalmente a Capitu, todo momento aqui vai ter planos, ela vai ter ideias aqui para que ele não vá para o seminário e tudo mais. E acha que ele não é capaz de fazer algo como os outros fazem. Isso é o que vocês vão ver todo momento. Mas eu sei que vai acabar o coitadinho indo para o seminário, mas tem um momento aqui no capítulo que eles vão fazer a promessa de um esperar pelo outro. Que eles vão ficar juntos, que eles vão casar, enfim. Então um promete de esperar, porque só eles vão casar e fim de papo. E tem um momento aqui que o José Dias vai falar alguma coisa sobre a Capitu, né? Ele vai chegar, eu até marquei aqui, ó, nesse capítulo, aqui, ó, no passeio público. E o José Dias vai falar assim: Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana oblíqua e dissimulada. E isso vai ter consequências para a própria Capitu, né?
Então, chega um momento que ele vai lá, entra no seminário e você vai. Lá no seminário, você só vai ver que o destaque vai ser somente um amigo dele que se chama Escobar. Eles vão ser super amigos, vão ser carne e unha, e todo momento você só vai ficar sabendo dele, né? E o que vai acontecer ali entre os dois. Mas raramente assim ele vai falar de outra pessoa, assim, ou conversar com alguém que tá lá no seminário. E também o Escobar gosta muito do Bentinho e tenta ajudar ele de todas as formas para que ele saia lá do seminário, porque aí Bentinho acabou confiando nele e acabou falando, né, por que ele estava ali, mas no fundo ele queria se casar com a Capitu, né? E o Escobar todo momento ajuda. Então você percebe aí, né, o Escobar e a Capitu, né, gostam muito dele e acabam ajudando. Só que é o seguinte, chega um momento que eu acho a relação deles até um pouco estranha. Não sabe? É assim, algumas coisas. Inclusive, tem um momento aqui que ele vai falar com a própria Capitu, tem um momento que ele vai no fim de semana para lá ver a mãe, e ela acaba falando, né, que tá super amigo desse cara. E a Capitu ficou chateada por causa disso. Ai, eu não quero, tipo, ficou com ciúmes ou não sei o que foi. Mas ela ficou com o chilique ali e acabou dizendo que não quer que ele fique ali com conversinha pro lado dele ou contando o segredo dos dois, né? Porque acabou dizendo que era melhor amigo. Eu não sei, né? Eu achei até um pouco ciúme dela, porque a questão é, ele é homem e Bentinho é homem. Então eu pensei, tem a possibilidade de eles serem, de Bentinho, de certa forma, ter tido alguma relação com o Escobar. E lembrem-se disso. Ele é advogado, que depois que ele sai desse seminário, ele se forma em São Paulo, vai para uma universidade em São Paulo. E é o seguinte, a história é sempre contada por ele. E ele pode muito bem aqui omitir coisas, mentir também. Ninguém sabe se você está dizendo 100% verdade aqui na história. E aí agora nós vamos falar sobre a questão dos ciúmes. Olha, os ciúmes, você tem que prestar muita atenção, porque isso aqui é um livro que ele vai jogando as dicas e você vai ter que ir pegando aos poucos. O ciúme no início até que não é tão forte, mas você vai perceber mesmo que isso é dele, entendeu? Ele realmente já tinha ciúmes e tudo, mas vai piorando já no final da história. Ali, do meio pro final da história é que o negócio vai ficando sério, que o bicho vai pegar. Mas, todo momento, se você perceber no início, sim, você vai pegar ciúme, sim. Só que você tem que prestar atenção nas dicas que ele dá para ver se realmente você vai tirar a conclusão, se a Capitu traiu ou não ele. Enfim, eu sei que tem um momento que o José Dias, o agregado, vai visitá-lo no seminário. E aí ele acaba perguntando por todo mundo e depois acaba perguntando por Capitu. E ele vai dizer, a Capitu tá lá, alegre, não sei o quê. Qualquer dia um cara aí vai namorar com ela e se casam. Um menino, quando o José diz isso, Bentinho morre de ciúmes. Acaba pensando um monte de coisa. Já pensou logo assim, pois se ela tá alegre, com certeza já tem outro cara, já deixou de me amar. E já ficou imaginando aí ela na janela, porque ela sempre gosta de estar na janela. Já começou a pensar que ela gosta de ser vista pelos homens. E no fundo no fundo ela tem aquele olhar dissimulado que o próprio José Dias já estava ali, já tinha dito uma vez, que foi aquela parte que eu li e tal. E tem até momento aqui à noite que ele até pensa em matar a própria mulher, assim, a própria Capitu. Inclusive, se eu não me engano, eu até marquei aqui, e o nome do capítulo, O Desespero. Ele vai dizer, a vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem até ver-lhe sair a vida com sangue. Né? Então, pra você ver, vem das palavras do próprio Bentinho aí, né? O que é que ele tava imaginando naquela hora. Eu sei que através do Escobar, o Bentinho acaba saindo, porque ele tem a ideia, se sua mãe fez uma promessa de um filho vir pra cá, não precisava ser você, podia ser outra pessoa. Então, acabou, ele teve a ideia da mãe adotar alguém e levar pro seminário. Então, foi dessa forma que o Bentinho acabou saindo. Fez a faculdade de Direito em São Paulo, voltou, casou com a Capitu. E o Escobar saiu também, se tornou comerciante, acabou se casando com a melhor amiga da Capitu, que se chama Sancha. Já de princípio, assim, eles têm uma filha e colocam o nome da filha de Capituzinha. E eu sei que passa um tempo, o Bentinho tenta ter um filho com a Capitu não consegue, e os casais são super amigos, viu? O momento ali é pregadinho, vai pra casa de um, vai pra casa de outro, não sabe aquela coisa. E aí eu sei que tem até um momento, que tem alguns momentos aqui que o Bentinho vai pra rua, vai pro teatro e a Capitu sempre fica em casa. E quando ele chega, sempre pega o Escobar saindo de surpresa.
assim, de casa, né? Pegam eles ali, acham até estranho por que que ele tava ali, depois eles dão algumas desculpas e tudo mais, depois acaba a Capitu ficando grávida, e é um menino. E aí eu sei que eles vão pôr o nome do menino de Ezequiel, que é o mesmo nome do Escobar. Porque lembrando que o Escobar, no nome lá Escobar, ele tem também um nome que se chama Ezequiel. Então, ou seja, é um pouco estranho isso, né? Botar o nome da filha de Capitu,zinha e o nome dele, do filho lá do Bentinho, de Ezequiel. Enfim, mas ele tem um dom de imitar ali os outros. E todo momento ele vai imitar um e o outro. É tanto que Capitu nunca gostou disso. Isso é o que eu estranho. Mas menino, quando esse menino imita o Escobar, esquece. Bentinho já vai dizer, pronto. Levei chifre. Capitu traiu aí com ele, enfim, aí o ciúme piora, depois fica pensando um monte de paranoia na mente dele, depois ele deixa de gostar do filho, assim, não ama mais o filho como antes, porque acaba tudo o que ele faz, o gesto que ele faz, o que ele fala, inclusive quando ele cresce, a voz dele muda, e ele acaba já com aquela paranoia de pensar que, eita, já pensa que é filho dele mesmo, o gesto das mãos, como ele se expressa, como ele cruza as pernas, tudo. E interessante também que tem pessoas que passam na vida do Bentinho que sempre vai botando coisa na mente dele. E Bentinho é uma pessoa que concorda muito, não sabe? Assim, você acha isso? Ele diz sim, sim. Sabe, ele não gosta de discordar pra ter uma discussão longa. Inclusive tem um momento aqui que Sancha tá doente, ele tá na casa lá da Sancha, e tem um cara que diz, olha assim pro quadro e diz assim, da mãe da Sancha, né? Olha, você vê esse quadro aqui, né? Parece com a Capitu. E o Bentinho olha assim, né? E pensa, quis dizer assim só pra dizer, mas depois ele foi olhar bem e disse, realmente parece mesmo, hein? Aí o cara disse, na vida tem essas semelhanças estranhas mesmo, né? E tipo assim, ele vai pegando essas coisas do José Dias, desse cara, e depois acaba tendo, eu acho que ajudou também a ele ficar mais ciumento dessas paranoias. Mas assim, ninguém sabe se é verdade, se a Capitu traiu ele. Por causa do filho imitar tão bem o Escobar, ele acabou, botou na cabeça. Mas em nenhum momento ele vai falar do físico. Ele só vai falar, ele vai ter a certeza que é filho porque ele imita o Escobar super bem. Mas ninguém sabe, às vezes a mente engana. Você pensa tanto que é aquilo, você acaba acreditando mesmo. Então, mas em nenhum momento ele vai falar que ele tem o cabelo da cor de Escobar, a cor de Escobar, os olhos de Escobar. Nenhum momento aqui, pelo menos que eu li, eu não vi ele falando nada disso. Ele tira suas próprias conclusões por causa das imitações que ele faz. E tem até um momento aqui que quando o Bentinho e a própria Capitu levam o filho pra casa lá da Dona Glória, né, da mãe do Bentinho, acaba o José Dias falando, deixe-me ver o bebê, não sei o quê. E tem hora que ele chama ele do filho do homem, né? Estavam estudando a Bíblia, alguma coisa assim, lendo alguma coisa. Aí começou a chamar ele do filho, o Ezequiel, o filho do homem. Capitu ficou até chateado e disse assim, e que filho do homem é esse? Né? Perguntou o Capitu. Aí o José diz, são os modos de dizer na Bíblia. Aí Capitu, pois eu não gosto deles, né? E ela falou, meio chateada com isso. Razão mesmo, verdade, Capitu, concordo. Você não imagina como a Bíblia é cheia de expressões cruas e grosseiras. Eu falava assim para variar, né? E começa a chamar ele de meu anjo. Então assim, ela ficou chateada porque chamou ele do filho do homem, né? Enfim, alguns pistas ali ele vão dando. No início eu até tinha mais certeza que a Capitu não traiu, mas eu também não tô dizendo que ela traiu, né? Mas tem um momento aqui que ele deixa você numa dúvida total. Mas é assim, se você for uma pessoa muito ciumenta, você vai até acreditar que ela realmente traiu 100%. Mas eu também não acredito em Bentinho 100%, né? Ele pode estar mentindo alguma coisa, omitindo, escondendo ali algo, entendeu? Então você tem que prestar muita atenção. Gente, você vai ler assim super rápido esse livro, sem dizer que você vai ficar tão focada ali no filme do Bentinho, que você vai assim, em 2, 3 dias você lê esse livro, porque é muito bom, não sei porque é que eu demorei de ler esse livro, e realmente vale a pena ler aí, quem nunca leu. Eu não vou dizer como é o final, né, algumas pessoas vão morrer, né, que passaram ali na vida do Bentinho, né, vocês vão ver o final. Vale a pena demais, esse livro aqui é muito massa e aconselho a vocês aí a lerem, quem nunca leu, e eu acho que ele merece também uma releitura, quem já leu esse livro há muito tempo, não é? Eu acredito que eu vou ler até de novo esse livro, né? Eu vou ver se eu marco mais algumas coisas, pego mais algumas fichas, algumas dicas aqui, porque quando você lê a primeira vez, você não vê tudo, na segunda você já vai ver coisas que você não viu. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Eu peço desculpa aí pela demora.
E lembrando também que não esqueçam de curtir aí, sigam aí minha página no Insta, que é Mundo Livro Aberto, e aqui também no meu canal. Assim, quando eu já jogar os vídeos, vocês já vão ver logo, certo? E isso ajuda. Então, abraço e até a próxima resenha.